Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu SUS. sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Hoje aqui no nosso podcast Repórter SUS, a gente vai falar sobre a saúde da mulher negra. Está chegando o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A gente tem o Julho das Pretas no Brasil durante todo o mês. E para nos aprofundar nessa discussão de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, a professora Denise Oliveira, que é pesquisadora em saúde pública da Regional de Brasília, da nossa Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. A professora que teve um papel fundamental na formulação da Política Nacional de Saúde da População Negra e tem muita experiência para ajudar a gente a conversar sobre essa pauta aqui hoje no Repórter SUS. Professora Denise, obrigada demais por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, acho que é uma oportunidade sempre importante, né, poder falar com a rede do Sistema Único de Saúde. Professora, normalmente as mulheres negras, embora representem a maior parcela da nossa população em idade ativa, são as menos beneficiadas por avanços sociais e enfrentam as maiores consequências e barreiras na área da saúde. A mulher negra no Brasil é a principal vítima dos problemas estruturais que o nosso SUS carrega, professora? Lamentavelmente, isso é verdade, porque essa relação ela só pode ser compreendida quando a gente avalia e analisa a herança escravocrata desse país. Então, se a gente considerar, sobretudo, a escravidão, que foi uma das mais longas, ou a mais longa da América Latina, né, ela também vai ser muito cruel no processo abolicionista, que não foi, para algumas circunstâncias, algo que se comemora plenamente, porque a população negra vai ser jogada nas ruas como animais, sem qualquer tipo de suporte do ponto de vista social, econômico, né? E isso vai perdurar quase um século, né? Em alguns estudos que eu já fiz, a gente observa que o país demorou quase um século para ter no arcabouço do Estado brasileiro ações, né, que seriam basicamente alinhadas a uma construção de uma política pública, né? Então, o racismo institucional, que é a categoria conceitual que vai instituir a compreensão de tudo isso, ele vai ter nuances em vários campos, né? Vamos dizer que os dois campos que a gente conhece, que são muito mais significativos, é o campo da educação e o campo da saúde, né? O campo da educação mostrando o distanciamento de que várias famílias negras têm de ter acesso, né, a ensino, né? E na saúde isso também vai se construir. Então, a gente, para compreender essa mazela, essa tristeza, né, que o país ainda carrega, claro que nós tivemos avanços, a gente vai verificar esses avanços quase um século depois. Isso se inicia com as ações afirmativas, isso se inicia com a criação da CEPIR na época, né? E eu acompanhei isso e também coincide com trabalhos importantes feitos por uma pesquisadora da área da saúde, que já é falecida, a professora Fátima de Oliveira, já no meio, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, onde várias ações eram colocadas de cobrança ao Brasil para ele se posicionar frente ao racismo, né? Então, essa pesquisadora, a professora Fátima de Oliveira, vai ser importante, ela vai ser uma consultora da Organização Pan-Americana da Saúde, ela vai trazer os principais delineamentos na área da saúde. Basicamente, um deles, que é extremamente importante, é a variável raça-cor aparecer nos relatórios, indicadores de mortalidade da saúde, né? E isso vai ser marcante, porque até então sabia-se que havia uma situação de
de inequidade, mas não se tinha dados precisos, né? Então, esse vai ser um dos pontos mais marcantes e aonde a gente, quando vai se organizar para ter uma política nacional de saúde da população negra, a importância da variável raça-cor para ela trazer essa pergunta que você faz, porque durante muitos anos, algumas pessoas, sejam elas por questões de serem racistas ou não, diziam que não, isso não é verdadeiro. E quando a gente traz isso, a gente vai verificar que nesse país os problemas de saúde ele tem cor e tem gênero, né? E provavelmente as características desses problemas têm a ver com a história da escravidão e do processo abolicionista de exclusão social, que ainda, de alguma forma, traz as nuances, né, de indicadores de mortalidade na área de violência, de doenças sexualmente transmissíveis, de problemas relacionados a parto, problemas. Eu tive um estudante que estudou comigo o NIRMIS, a quase morte materna, e eu atuo muito na área da segurança alimentar e nutricional, onde a fome também tem cor. A fome, ela afeta lares de mulheres que são chefes de famílias e têm a cor da pele parda ou negra. Então, essas inequidades, qual é a grande contribuição que eu acho que a gente tem hoje? Elas não são mais no achismo, nós temos indicadores sociais, econômicos que comprovam isso e que vão, de fato, dizer que, quando você fala da palavra vitimização, na verdade, a compreensão de como esse processo de superação de uma visão escravocrata que ainda é marcante na população e na sociedade brasileira, ainda se institui como fator de risco para problemas de saúde na população negra e, sobretudo, em mulheres. Importante a professora Denise trazer a fala sobre como os dados são essenciais, porque são os dados que nos fazem observar o seguinte cenário. Olha, pesquisas hoje no Brasil indicam que mulheres negras enfrentam maior incidência de doenças crônicas, passa também por desafios significativos na saúde mental, exposição à violência, discriminação, racismo, uma taxa alarmante de mortalidade materna e a desigualdade no acesso a exames preventivos, diagnósticos, que leva a outros tipos de dificuldade, por exemplo, a adesão a tratamentos. Então, em toda a nossa estrutura de saúde, no passo a passo, a gente vê as mulheres negras como o grande foco dessas desigualdades estruturais. E, professora Denise, a gente tem, há mais de 15 anos, uma política nacional de saúde integral da população negra, que a senhora, inclusive, participou da elaboração. Por que o Brasil ainda tem tanta dificuldade de tirar essa política do papel e, por exemplo, correr atrás do prejuízo para mudar esse cenário que toca as nossas mulheres negras? A questão que parece que teria como fator importante tem a ver com a suposta visão de que o país tem uma democracia racial. Essa democracia racial que faz com que a gente se vanglorie por ser um país miscigenado, um país que entre aspas, acolhe, né, diversas etnias, isso é uma mentira, porque o país nunca foi uma democracia racial, né? E uma boa parte dessa elite, né, que é uma elite poder, uma elite política e uma elite também da ciência, construiu a ideia de que esse país não era um país racista, né? Então, quando você institui uma política que assume isso, né, e eu posso falar de memórias que eu vivi quando integrava o grupo que formulou essa política, a gente percorria diversas reuniões e que, naquela época, se dizia que nós não estaríamos ajudando. E, durante muito tempo, a gente teve que trazer algo que é um letramento racial mesmo, né? A compreensão de que nós não estávamos fazendo uma visão exclusiva, a gente estava trazendo um problema social que permanece até hoje e que estava dado como um problema que é decorrente dessa história social e econômica, né? Então, hoje, as pesquisas que avaliam o desenvolvimento da Política Nacional Integral de Saúde da população negra
mostra que ela não foi ainda instituída nem no nível mais básico. Então, assim, você indo, por exemplo, para níveis mais de município, estado, né? E quais são as razões? A primeira ainda são resquícios de uma não assunção disso como sendo um problema social. Então, algumas pessoas se recusam, por exemplo, a ir para o serviço de saúde e dizer qual é a cor da sua pele, porque é um direito dela também não declarar. Mas quando ela não declara, ela abre possibilidade da gente não identificar realmente o quanto aquilo é importante, por exemplo, como marcador de um problema de saúde, né? Eu tive acesso a dados de morte, mortalidade materna, e muitas mulheres não tinham essa referência da cor da sua pele. Quando a gente vai vendo outros estudos que dizem por que elas ou eles, né, não gostam de declarar a cor da sua pele, existem vários fatores que também são históricos, decorrentes dessa visão ainda de ameaça quando você se assume como sendo um negro. A gente teve vários avanços, eu acho que hoje o próprio censo, né, ele quando assume que é uma declaração, uma autodeclaração, ele vai permitir que você evoque em você essa assunção de orgulho de você ser afrodescendente. De fato, a política ainda não foi plenamente conhecida, ela não é conhecida pela população, sofre resistências porque, para muitos, a ideia de que ela não está atuando de uma forma mais global por uma pura ignorância, achando exatamente que esse país é uma democracia racial, e esquece que foi a população negra a mais afetada por todas as inequidades decorrentes do processo de escravidão e, ao mesmo tempo, do processo abolicionista excludente. Então, isso ainda está dentro dos desafios que a Política Nacional de Saúde, então, a população negra tem para assumir que racismo faz mal à saúde. Todos os indicadores mostram hoje que é exatamente o corpo da pele o marcador de maior risco para várias doenças. Então, é um processo que eu tenho vivenciado aqui com vários colegas da Fiocruz e de outros estados e universidades, de uma estratégia de mostrar a importância dessa política se desenvolver plenamente no Sistema Único de Saúde. Temos tentado fazer isso, tenho visto inúmeras oportunidades de estudos e também de estratégias no Sistema Único de Saúde, e eu vivo isso com o timing que o país pode ter. Talvez eu quisesse que isso fosse rápido, mas o importante é que ele está indo, né? Talvez ele pudesse ser mais rápido, a população assumir isso como sendo um direito seu, né? Tivemos muitos avanços. Eu acho que eu me vejo há 30, 40 anos atrás, comparando, eu vejo muitos avanços, mas ainda estamos, de fato, tendo que aceitar indicadores inaceitáveis de mortalidade, tendo a população negra como maior população de risco, né? Que detalhes a senhora elencaria como os mais urgentes e como colocá-los em prática? Há uma janela neste momento, por exemplo, no Brasil para isso? O que de urgente, se a gente estivesse no mundo ideal, a senhora colocaria em prática a partir da semana que vem para a gente conseguir tirar o máximo possível da nossa política do papel? A primeira coisa foi o que determinou a política, que é, de fato, assumir a variável raça-cor em todos os indicadores de saúde como uma variável obrigatória. Isso é um sonho, mas é direito das pessoas também não quererem ser identificadas pela cor da sua pele. Mas, para mim, a ausência desta informação é algo que contribui para a gente não conseguir compreender a magnitude dos problemas de mortalidade na população negra. Acho que é a primeira coisa. A segunda é que a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, ele vive as tensões dos macros problemas sociais. Então, o racismo da sociedade brasileira está instalado dentro do Sistema Único de Saúde.
quando um profissional de saúde institui na sua prática cotidiana, né? Isso é muito interessante porque dentro do Sistema Único de Saúde você tem muitos negros também, né? Mas você vai ver que há uma relação tensa, né? Sobretudo quando você lida com populações quilombolas, né? Populações que estão mais alijadas dentro do acesso ao Sistema Único de Saúde. Então, é necessário que é importante um processo de trazer a compreensão dos profissionais de saúde como o racismo sendo um fator de risco à saúde. Então, muitos profissionais não têm essa dimensão, porque o racismo ficou naturalizado, né? Então, assim, as práticas racistas, né, sejam elas violentas verbalmente ou fisicamente, ou todas as formas de abuso, né, e de agressão, no Brasil, elas hoje são crime, mas ainda, de alguma forma, são praticadas, né, de uma maneira que a gente considera um não letramento racial, até da sua própria capacidade de vivenciar uma prática de mudança de relação, né, até de ter cuidado em determinadas posturas, sejam verbais ou mesmo sociais, que dentro do Sistema Único de Saúde isso ainda se dá de uma forma muito perversa. Uma delas é uma situação que se naturalizou e que muitas pessoas aceitavam, diz o seguinte: olha, a mulher negra quando está em trabalho de parto, você não precisa fazer nada. Uma mulher branca toma um determinado analgésico, toma até algum medicamento que facilita ela passar pelaquela dor do parto, e para alguns profissionais de saúde, não. A mulher negra aguenta, né? Ela aguenta, né? Muitas vezes você vai, são estudos, né, de uma categoria chamada NIRMIS, a quase morte materna, em que os próprios assim, profissionais de saúde qualificam a mulher negra diferente das outras. Então, a naturalização disso, que é um misto de uma ignorância, mas é, sobretudo, uma falta de recursos para que essa mulher se coloque como alguém que está sendo abusada, alguém que não pode aceitar esse tipo de postura. Então, me parece que há um trabalho que a gente precisa fazer ainda, que institui um letramento racial, fundamentalmente, mas sobre que ela tem direitos e que não há possibilidade de naturalizar uma agressão, seja ela verbal, física, gestual, seja qual for, né, como algo que aceita-se, né, como natural, né? Então, eu acho que isso é um fator importante. A outra é essa política, né? Eu estou pegando três elementos aí que me parecem fundamentais, dela ser transversal a diversas políticas que estão dentro do Sistema Único de Saúde. Então, não dá para você discutir apenas a Política Nacional de Saúde da População Negra como algo estratégico dela intrinsecamente. Ela precisa dialogar, porque o racismo está no contato cotidiano, diário, dentro do Sistema Único de Saúde. Ele se dá quando uma mãe leva um filho para vacinar, ele se dá quando a mãe vai fazer um preventivo, ele se dá quando ela está com algum problema de saúde. Então, não dá para você olhar a Política Nacional Integral de Saúde da População Negra apenas como ela isolada, ela precisa dialogar com as outras, né? Então, a variável que a gente chama raça-cor, ela não é só uma inclusão, vamos dizer assim, estar presente nos indicadores, ela tem que estar presente na sua compreensão do que é o racismo no Brasil. Eu acho que é isso. E para nós, que nós sabemos ainda, a ciência é um lugar de uma branquitude. A ciência, ela evoca um espaço de relação de poder. Então, também a ciência contribui para isso. Parte do que eu trabalho dentro da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição de ciência, é trazer a ciência também para refletir os seus próprios dogmas, que antes negavam-se que havia racismo. Muitos pesquisadores diziam o seguinte: não, no Brasil não tem racismo, o que tem é pobreza. Isso é um equívoco que não contribuiu para a gente assumir que isso existe e que hoje a política pode ser um dos instrumentos. É claro que é importante que nós saibamos que nós estamos diante de um
de um processo que é estruturado historicamente, economicamente também, e que não vai ser resolvido rápido. Temos avanços? Temos, mas ainda podemos muito mais. Eu acho que é isso que todos nós aqui, tanto da Fiocruz como tantos de outras universidades ou de outras instituições de movimento social, acreditamos que é possível. Ou seja, a gente pode sim avançar mais. Eu penso muito nas novas gerações, eu penso muito na capacidade do que o meu trabalho e de tantos outros podem apoiar aqueles que ainda vão nascer, né? E eu espero que o meu país seja justo e que ele possa um dia dizer de fato que não tem racismo. Sim, todos esperamos e todas esperamos também. Professora, para o finalzinho da nossa conversa, eu queria propor uma reflexão. A mulher negra no Brasil é foco de uma vertente muito cruel da expressão do preconceito e do racismo. Ela é vista muitas vezes como símbolo do cuidado com o outro. Uma das expressões do racismo direcionado à mulher negra no Brasil a coloca nesse lugar de cuidadora. No entanto, também é o extrato da população que menos recebe cuidado. Qual é a reflexão que a gente pode fazer sobre o nosso país a partir dessa percepção? As mulheres que se tornaram historicamente símbolo de cuidado com o outro são as menos cuidadas pela política pública e pela sociedade. Que país é esse, professora Denise? Pois é o nosso país, é o Brasil. A gente tem que olhar a mulher como um todo, que isso tem uma resposta, que é o papel do patriarcado ter incorporado esses perfis e papéis para o gênero feminino, né? Isso tem a ver um pouco com esse papel de gestar, de parir, que é uma coisa biológica, né? Até aqui a gente tem isso como um papel do gênero feminino, né? E isso realmente biologicamente tem força, né? E isso vai se instituindo também na cultura. Há uma situação que é importante que o patriarcado vai assumir, né? Estou falando mais de maneira mais ideológica, é de que esse cuidado precisa ter controle, ele precisa ser dominado, né? Então, e sobretudo porque se o controle do patriarcado ele tem a ver com a reprodução da espécie, né? Então, você está lutando para você manter a reprodução da espécie sob controle em todos os níveis, seja desde o nível mais que eu chamaria da concepção biológica propriamente dita, ao papel social que aquele ser terá na sociedade. A mulher negra ela vai ter a influência da visão do patriarcado sobre o corpo dela como escrava. Então, isso vai se perpetuando, e não é à toa quando você fala que uma boa parte das mulheres que vendem o serviço doméstico são mulheres negras, são aquelas mulheres que não tiveram acesso a ter uma educação formal, né? Algumas são analfabetas ou semi-analfabetas, ou não conseguiram ter uma profissionalização. Isso vai de geração a geração. Você vai ver que a mãe foi empregada doméstica, a avó foi empregada doméstica, a bisavó, e aí você vai chegar lá naquela que foi escrava. Essa questão que você traz, ela vai mostrar que a mulher negra vai ser mais vulnerabilizada dentro dessa perspectiva do patriarcado, por influência também da escravidão e da abolição. Isso é uma questão que tem sido estudada por vários grupos internacionais. Eu hoje me aproximei de alguns, né? Quando você vai ver babás que estão na Europa, são de origem negra, os serviços que são considerados subalternos do ponto de vista doméstico são de mulheres negras, e aí não é uma contradição. Para mim, é uma luta do patriarcado em manter esse tipo de status quo, né? Então, assim, aquela que cuida, ela não está a serviço de si, ela está a serviço do outro. Então, isso, de alguma forma, eu acho que é um desafio que a gente lançaria para nós, mulheres como um todo, brancas, negras, o que for, mas, sobretudo, para nós, mulheres negras. O patriarcado, ele institui isso para todas as mulheres, mas quando chega na mulher negra, tem mais um elemento que é decorrente desse papel histórico que essa mulher teve
como sendo escrava, né? Então, eram os senhores que eram donos dos seus corpos, eram os senhores que eram dono do que ela poderia fazer em termos de serviço, seja o serviço na casa grande, entre aspas, como na própria lavoura, né? A gente tem vários estudos que vão mostrar as iniquidades da mulher negra não poder se casar, ela tinha que ter autorização desse dono dela, né? Você vê uma escravidão que foi até o início do século XX, né? Ela termina em 1989, né? Então, assim, nós já éramos final do século XIX, né? Então, a nossa memória atávica brasileira é mais da escravidão do que da não escravidão. E isso, muitas vezes, nós vamos ter setores da elite brasileira que fazem uma série de movimentos que faz um serviço análogo à escravidão e naturaliza isso como sendo normal, né? Verdade. Então, o que eu acho que a gente tem pela frente, né? Eu acho que primeiro, colocar isso visível, porque esse é um dos grandes elementos. Quando a gente não consegue, no Sistema Único de Saúde, identificar que aquela doença ou que aquela situação que determinou uma morte não pode ser identificada segundo a cor da sua pele, a gente perdeu. A gente perdeu a possibilidade de trazer isso à tona, colocar luz nisso aí, né? A outra coisa são ações efetivas que não devem ser, do meu ponto de vista, ações policialescas, porque a gente também vê muito isso. A política pública, ela é um processo de organização de ações que superem determinados problemas. Então, é importante saber que racismo faz mal à saúde. Eu acho que isso é algo que a gente tem falado muito aqui dentro da Fiocruz. Isso é importante, porque as pessoas falam, bom, faz mal à saúde quando eu estou infectado por um agente patológico, uma bactéria, um vírus, né? Mas racismo não é vírus. Racismo não é uma bactéria, mas ele mata. Então, eu acho que trazer isso para o Sistema Único de Saúde é o nosso grande desafio, porque para muitos não, está naturalizado, então isso eu só vou valorizar no Sistema Único de Saúde aquilo que eu posso dar uma vacina, eu posso dar um fármaco, né? E racismo a gente só supera de uma forma social, né? E eu acredito na sociedade brasileira, eu sou brasileira, me honro disso, e acho que pode ser um discurso pouco consistente para uma cientista como eu, mas eu acho que é o amor que a gente tem à nossa vida como cidadão, como cidadã desse país, e é por ele que a gente tem que lutar, e eu acho que o racismo ele não pode ser uma situação que a gente encoberte, ele precisa ser assumido, e a gente só se resgata junto, e eu acho que a sociedade junta que tem que fazer isso, pretos, pobres, brancos, ricos, o que for, somos juntos que a gente pode, de fato, superar. É isso, professora Denise Oliveira, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz de Brasília, a nossa Fiocruz, participou da elaboração da Política Nacional de Saúde da População Negra e é especialista no assunto. Obrigada demais por dividir seu conhecimento aqui com a gente, professora. Eu que agradeço, eu acho que é sempre importante para mim poder assim, compartilhar. Eu quero também te agradecer, né, por me ouvir, por também me provocar, né? E eu acho que esse é o nosso grande papel. Eu acho que a gente está diante de algo que nós estamos construindo juntos, né? E a gente agradece também a você que ficou conosco, as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez pela companhia aqui no Repórter SUS, que é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Apresentação Nara Lacerda, trabalhos técnicos Adilson Oliveira e produção Letícia Holanda.